Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Estado em vários lugares, Deus tem nos levado a muitos lugares e as portas estão se abrindo, as almas estão sedentas e nós queremos avançar e alcançá-las em nome de Jesus. Então eu queria agradecer pela sua oração, né? Nos vemos lá no Chile, foi um tempo muito precioso, tempo abençoado. Temos uma igreja no Chile, irmãos, e agora nessa semana, quando foi quinta-feira, um outro pastor lá no Chile ficou sabendo do trabalho que a gente realiza na igreja ali e pediu para conversar comigo, que ele gostaria de estar ligado a uma igreja, né? Então estamos orando a Deus para saber se não vamos abrir a segunda igreja já no Chile, né? Deus tem prometido, irmãos, e da forma que Deus tem feito tem sido tremendo e a gente consegue trabalhar com essa liderança. Lá em Aracaju passou por umas lutas bem difíceis, complicadas, mas Deus tem enviado pessoas, Deus tem salvado pessoas, né, de uma maneira tão especial. O pastor Bexiga, vocês sabem que é lá de Teodoro Sampaio, e o nome dele é Bexiga porque o nome dele é Bexiga mesmo. Ele trabalha vendendo bexiga também, né? É bom é isso. Deu certinho. E ele passou muito mal, mas graças a Deus está se recuperando. Quase que ele foi ver Jesus, né? Chegou perto, na porta. Voltou, o Senhor falou, volta porque tem coisa para fazer ali embaixo. Ele voltou e já começou, já tomou as, as rédeas lá da igreja, já está te liderando, já está com o pessoal lá. Ontem teve um cinema lá na igreja, foi uma bênção. Deus tem abençoado. E também, irmãos, se a gente faz umas loucuras assim, né? Eu sou meio devagarinho assim, mais pro rápido, né? E graças a Deus, nós estamos fazendo uma célula toda sexta-feira lá em São Vicente, ali acho que é Parque São Vicente, né? Cidade, não, Cidade Náutica é mais para frente, onde foi feita, né? Mas normalmente é Parque São Vicente, né? Ali na casa do Lucas. É no Parque de São Vicente. E essa semana tinha quase 20 pessoas lá. Graças a Deus, nós começamos lá, só com o Lucas, e a família começou a vir, as pessoas começaram a vir, e parece que a Sandra, que conhece, se é isso, ela está lá junto com a gente, essa semana tomou uma decisão dizendo que vai estar na Projeto de Deus, falou com a gente, puxa, eu gostei da igreja e eu quero estar com vocês, né? Então, a gente está caminhando aí para que a gente possa viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu tenho ministrado isso, irmão, eu tenho vivido isso. Eu não quero viver 50%, nem 99% do que Deus tem para mim. Quero viver 100% do que Deus tem. Então, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Você viva 100% do que Deus tem para você. E que nada venha te impedir de viver isso, né? Nem você mesmo, diga amém. Porque às vezes, irmão, normalmente, o grande problema para você viver 100% do que Deus tem para você, quem é? Exatamente. Eu sou o problema, né? Então, que Deus nos livre de nós mesmos e que a gente possa fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, em nome de Jesus. O Senhor me deu uma palavra, pode soltar aqui, e eu queria ministrar, diante desse tema que temos, as 5 unções do Espírito Santo para a igreja. E pensar em unção é pensar em capacitação do Espírito Santo. Pensar em unção é uma capacidade especial, algo que Deus só dá para aqueles que são dele. Unção tem a ver com um mover de Deus, uma capacitação dada do alto para realizar algo extraordinário, segundo o propósito de Deus. Deus não faz nada sem propósito. Então, Deus te deu algo para você ver. Eu coloquei 5 para ser uma ideia didática, mas na verdade as 5 estão dentro de uma só. E é a unção de Deus para as nossas vidas de uma maneira extraordinária. Então a gente começa a pensar. Primeiro, vamos pensar no que é a igreja. Pode bater mais uma vez aí. A igreja, vamos ler junto? Dá para ler aí, irmãos? Vamos lá. A igreja é o corpo de Cristo, o povo de Deus, santo, submisso, remiso, que vive em comunidade para adorar e proclamar. Então preste atenção, o que é a igreja? A igreja é parede? Não, não é? Igreja somos nós. Uma pessoa só é igreja? Não, tem gente dizendo, não, eu vou ficar em casa, eu assisto de casa. Não, você não é igreja estando em casa. Você é igreja quando nós estamos em comunidade. E é interessante que ele vai falando assim, primeiro, é o corpo de Cristo, do qual o cabeça é Cristo, ele manda. Antes, seguindo a verdade em amor, diz a Bíblia, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o a cabeça, único, que é Cristo Jesus. Quem é que manda no seu corpo? Não é a cabeça?
Sim? No seu próprio corpo aqui. Quem é que manda? Você sabe que quando eu era mais jovem, bem mais jovem, eu sou jovem, né? Quando eu era um pouquinho mais jovem, eu ia jogar futebol e a minha cabeça pensava e meu corpo obedecia. Hoje, o que acontece, irmão? Eu acho que não sou só eu também, né? Tem gente que tá se identificando. Às vezes a cabeça até pensa, mas o corpo não obedece, não é? E aí eu fico pensando nessa questão da vida cristã, da igreja. Deus está mandando, e será que a igreja está obedecendo? O que está acontecendo? O que está nos impedindo de obedecer? Olha, o povo de Deus santo e remido, e submisso, remido, que vive em comunidade para adorar a Deus e proclamar o evangelho ao mundo. Então eu começo a entender, irmãos, que essas características são atributos da igreja. Primeiro, a igreja é a igreja santa. Deus vai vir buscar uma igreja santa, sem mácula e nem ruga. Não é assim? As vestiduras da noiva, como é que vai ser? Brancas como a neve, não é? Quem é que gostaria de casar com uma noiva toda suja? Banguela, cabelo caindo. Quem quer casar com isso? Ninguém quer casar, não é? Agora o Senhor, Ele quer o melhor. E a igreja é a noiva de Jesus Cristo. Santo, submisso, remido, que vive em comunidades, remido aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Foi pago um preço, e essa ideia de redenção, Ele nos remiu. Então nós somos dele, nós pertencemos a Ele, para viver em comunidade. Igreja dá para viver sozinho? Não. Nós temos que viver juntos, irmão. Essa é uma realidade, não é? Olha só, para que a gente vive junto? Para adorar a Deus e para proclamar o Evangelho ao mundo. Querido, ao mundo. Vocês estão aqui hoje com um projeto de Deus, mas hoje vocês estão cumprindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque hoje nós já chegamos a um outro país. E vocês fazem parte disso. Vocês pertencem a essa igreja. E a igreja do Senhor, não sou eu que estou chegando lá no Chile. É uma igreja que está chegando no Chile, não é? E a igreja está lá, com a placa dizendo projeto de Deus. E dali, irmão, nós vamos para muitos lugares em nome de Jesus. Pode bater mais uma vez aí, olha só. A igreja existe para revelar quem é o Cristo em tudo que faz, mas também para revelar que Cristo é superior a tudo e a todos. Não tem nada a ver com o Bolsonaro aqui, viu? Deus acima de tudo, né? Olha eu. A igreja existe para revelar quem é o Cristo em tudo que faz, mas também para revelar que Cristo é superior a tudo e a todos. Como é que a gente prega isso? Em primeiro lugar, com a nossa vida. Se Cristo é maior em minha vida, eu vou ministrar isso. Se o meu coração está cheio daquilo que Deus é, de quem Ele é e aquilo que Ele faz, vai sair da minha boca aquilo que está cheio do meu coração. Então eu começo a entender que a igreja, ela tem um propósito de vida, né? Ela está na igreja, ela está no mundo para revelar que o Senhor é Deus, que Cristo é aquele quem faz a salvação, perdão de pecados, que nos liga a Deus. Ele também está sobre tudo e sobre todos. Pode bater mais uma vez aí, querido. Olha só, irmãos. Então, pensando nisso, nós temos um grande propósito na Igreja Projeto de Deus. Vamos ler junto o nosso propósito? 1, 2, 3. A Igreja Evangélica Projeto de Deus existe para indo, fazendo. Irmãos, isso aqui tem que estar na nossa cabeça, não é? Vamos ler de novo? 1, 2, 3. A Igreja Evangélica Projeto de Deus existe para indo até os confins da terra, fazendo. A gente precisa gravar isso, né? Se alguém perguntar para que existe a Igreja Projeto de Deus, você vai falar isso. Mas aí eu resumi um pouquinho. Vai lá, pode dar mais uma vez. Olha só, qual é a missão da igreja? Então, a Igreja Evangélica Projeto de Deus existe para quê, irmãos? Deu para entender? Então, toda vez que você for perguntado para que existe essa igreja? Essa igreja está aqui para quê, irmão? Fala aí. É isso aí. Então, nós temos que sempre estar dentro desse propósito. Nossas reuniões precisam revelar isso. Nossos encontros precisam revelar isso. Não é? Porque nós vamos, em todo tempo, glorificar a Deus, ganhar almas e fazer delas discípulos de Jesus.
Esse é o grande propósito da Igreja Evangélica Projeto de Deus. Como nós entendemos isso, irmãos, então a coisa fica melhor, porque aí nós vamos começar a viver em direção a isso. A Bíblia diz assim, portanto, quero comais, quem me ajuda? Quero beber, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo, mas ela também diz, ide, fazei discípulos de todas as nações. É uma opção ou uma ordem? É uma ordem. Então nós precisamos obedecer de uma maneira tremenda, não é? A igreja, pensando que ela é na reunião de irmãos, irmãs, vivendo em alinhamento e confronto diante daquilo que Deus tem estabelecido, para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Eu vou repetir isso. Nós estamos alinhando-nos juntos para ser como Cristo, mas no meio desse alinhamento nós precisamos ter confronto. Toca no teu irmão e diz assim, confronto. Quem é que gosta de confronto? Quem é que gosta de ser confrontado? Irmãos, a Bíblia fala que o confronto é bênção em nossas vidas. O confronto muda o nosso coração. Mas hoje, se uma pessoa for confrontada, ela não quer vir na igreja. Não é assim? Ah, pensa que eu sou menino? Às vezes, se você agiu como menino, você precisa ser confrontado como menino. A Bíblia diz que Deus ama aqueles filhos ao qual ele disciplina. Se você está sem disciplina, você não é filho. Então a igreja é lugar de confronto. Quando você entra na presença de Deus, a primeira coisa que você tem que é confronto, meu irmão. Na verdade, você vai ser confrontado com a santidade de Deus, com a justiça de Deus, com o amor de Deus, não é? Com a manifestação da glória de Deus. Você vai ser confrontado diretamente. Porque quando você chega para o império da luz, as suas obras começam a aparecer. E nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus, do perdão de Deus. Então, hoje em dia, irmãos, nós precisamos pensar que nós somos igreja. E igreja não é assim. Eu sou hoje dessa igreja, amanhã eu estou na outra, amanhã eu estou na outra, amanhã eu estou na outra, depois da manhã eu estou na outra. Não existe comprometimento. Não existe relacionamento. Isso não é igreja. Dizem que a igreja que é maior no mundo é a igreja online. Mas você não precisa mais ir na igreja. Você fica em casa, você assiste de casa. Você dá o dízimo de casa, você faz a Santa Ceia de casa. Não é? Então eu começo a questionar quando nós pensamos no que realmente é a igreja. Se alguém perguntar para você, você vai em tal igreja? Vai. O que é igreja para você? Você pode fazer essa pergunta para o teu irmão do lado? Pergunta aí, irmão, o que é igreja para você? Já dá a resposta feita? Rapaz, isso é tão rápido demais. E alguém pode falar o que o irmão falou? Vai lá. Quem pode falar um pouquinho do que o irmão falou? O irmão disse que igreja é? É o quê? Ah, ele é muito ligado. Boa desculpa, irmão. Deus não abençoa desculpa, Deus abençoa a atitude. E aí? O que é a igreja, irmão? É o corpo de Cristo. Lembra disso? Não é só corpo, mas é o corpo de Cristo. Ok? O que mais? Quem mais é igreja? Hã? Um povo unido. Não é? Um povo unido. Não é um povo junto. Qual é a diferença de estar junto e estar unido? Quem me ajuda aí? E aí, gente? O que é? Qual é a diferença? Existe diferença entre estar junto e estar unido? Qual é a diferença? Opa! Ok. Eu gosto de pensar, juntos. Legal, unidos com um propósito. Eu gosto de pensar, eu uso bastante a batata, né? Mas agora eu estou mudando para laranja, tá bom? Quando você pega as laranjas, você vê que cada uma tem um jeito. Uma é mais amarelinha, outra mais gordinha, não é? Todas são gordinhas, não é? Só que quando você corta a laranja e você começa a espremer, você perde toda essa diferença. Porque você vê o suco de laranja. Onde é que está gordinho? Onde é que está amarelinho? Onde é que está outro? Ou mesmo a batata. Você pega as batatas todas diferentes, mas quando você passa ela pelo fogo e ela fica molinha, você tirou a casca, o que acontece? Você começa a amassar. E quando você amassa, faz um purê, onde é que está a diferença? Então eu diria, estar juntos é um saco de batata ou um saco de laranja. Estar unido é ser um suco ou ser um purê. Estão entendendo isso, irmão? Nós não podemos sair da igreja, na verdade. A igreja é uma só, não é?
A igreja de Cristo Jesus. Então, nós estamos servindo nesse ministério que Deus nos plantou. E Deus quer operar em nós e através de nós. Mas se eu não permaneço, o que acontece? Eu nunca vou poder servir da maneira que Deus quer que eu sirva. Eu estou perdendo aquilo que Deus falou para que eu quisesse. E hoje em dia nós estamos muito com a internet, não, a palavra de tal pessoa, a palavra de tal pessoa, a palavra de tal pessoa, o pessoal está comendo um monte de coisa. E quando você come um monte de coisa diferente, o que é que acontece? E depois da digestão vai dar o quê? Não precisa falar, só pensa, né? Só pensa. Então, queridos, eu gostaria que você estivesse muito atento, porque, irmãos, quem dá é Deus. Você não escolhe, né? Irmãos, você não escolhe, o Pai te dá. Deu para entender isso? Eu tenho um irmão, eu não escolhi esse irmão, não queria esse irmão, não, brincadeira, até queria, né? Eu tenho esse teu irmão, mas não fui eu que escolhi esse irmão, foi Deus que me deu. Então, quando nós pensamos na igreja do Senhor, nós também pensamos da mesma maneira. Irmãos, você não escolhe, o Pai é que te dá. O Pai te dá. Ser irmão é misturar a vida, é ter conhecimento, é me deixar conhecer, é estarmos aliançados, é viver esse corpo de Cristo, povo de Deus santo, submisso, remido, dentro dessa proposta da qual Deus estabeleceu. Então, eu quero obedecer a Deus. E as minhas diferenças com vocês serão quebradas diante daquilo que a Bíblia diz. Diante daquele que é o Senhor e o cabeça. O que ele mandou fazer? Então, hoje, se eu sou confrontado, eu vou sair da igreja. Mas peraí, foi Deus que mandou isso porque você foi confrontado? E aí, irmão, a gente começa a viver tudo aquilo que Deus não mandou a gente viver, ao invés de a gente viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Quem está entendendo, diga amém. Bate mais uma vez aí. Então, a nossa igreja, a igreja do projeto de Deus, ela atua nos 5 dons ministeriais, não é? Vamos abrir aí em Efésios, capítulo 4, e versículo 11. E diz a Bíblia assim, e ele mesmo, acharam, irmãos? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Presta atenção, olha só. Hoje em dia, falar que ser apóstolo, a pessoa fala, não, eu posso ser pastor, mas não posso ser apóstolo. Peraí, mas se Deus te deu um dom apostólico, o mero texto está falando do pastor, está falando do apóstolo. O mero texto está falando do evangelista, está falando também do profeta. Existe profeta hoje? O mesmo texto que diz que fala que tem pastor, também fala que tem profeta, não é? E aí a Bíblia começa a falar. Então, a gente pode pensar, né? Então, Deus me deu um dom de apóstolo. Aí a gente pensa, profeta. Você conhece algum profeta que é caracterizado e o ministério dele é um ministério profético? Você conhece alguém assim? Quem? Pastor Daniel, de Dourado. Pastor Valdir de Santa Catarina, uma característica. Agora, é evangelista. Você acha que tem alguém na nossa igreja que é evangelista? Tem o Tiago lá no Guarujá, que faz um trabalho muito abençoado, não é? O próprio Marquinhos também é um evangelista. Eu acho que o presbítero Binho também tem essa característica evangelística. Olha aí, ó. Eita, Zória. Eu acho que o dela é mais ensino, não. Tô certo? Acho que eu tô. Mas amém, glória a Deus. E aí, irmãos, evangelista. Agora, nós temos algum pastor? Você sente que na igreja tem algum pastor? Quem é o pastor? Olha aí, ó. Que tem um dom pastoral, né? Você vê ele com essa preocupação pastoral, de cuidar das pessoas. Então, você não adianta querer que o evangelista seja um pastor. Por quê? Porque ele vai querer ganhar a alma. E ele vai dizer, pastor, cuida aí. Não é? Eu vou ganhar a alma. É assim que funciona. Não que o evangelista não cuide, mas o pastor ele tem uma capacidade dada por Deus, uma unção de Deus para fazer aquilo. E o último aqui, mestre. Não é? Então, você pode ter 2 dons, até pode, 3 dons, mas você não pode ter todos os dons. Dom é uma capacidade dada por Deus para determinado serviço, para você desenvolver algo dentro do corpo de Cristo, ou fora dele. A grande questão é essa, como evangelista.
ele vai evangelizar os crentes? Apesar que hoje está precisando evangelizar os crentes. Mas a Bíblia mostra que a gente precisa pregar o evangelho a quem não conhece o evangelho. Então o evangelista ele vai fazer isso, vai desenvolver exatamente isso. Então eu tenho falado sobre essa questão, irmãos, porque muitas vezes a igreja acha que, o pessoal acha que aquilo que o outro falou, maravilha. Vamos ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Que Deus, ele estabeleceu na igreja apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são 5 dons ministeriais, mas tem outros dons, da qual você deve ter estudado já aí na nossa igreja, no Start On, né, no curso de Start On. Você não fez? Procure os pastores aí para fazer isso. Agora, a gente pensa que a igreja, ela precisa ter um programa que proporcione adoração, educação, serviço, comunhão, missão. A igreja, ela tem que ter um programa que tenha uma flexibilidade e que essas características possam se complementar. A igreja Projeto de Deus, irmãos, ela está estruturada sobre essa visão. Os programas da igreja precisam ser programas que tragam adoração, educação, comunhão, serviço e missão. E isso traz para nós uma segurança de saber que a igreja está caminhando para algum lugar. Não é? Você já entrou em uma fila, você não sabia para onde era, mas estava todo mundo indo, você foi também. Você faz isso? Quem já fez isso? Vocês lembram daquelas manifestações que existiam lá, há um tempo atrás? E aí chegou um repórter e perguntou assim, olha, está todo mundo aqui fazendo manifestação, e aqui tem mais uma pessoa, por que você está aqui? Eu não sei, está todo mundo aqui, eu estou aqui também. Então a grande questão é, você está na igreja porque está todo mundo aqui, ou você entendeu o que Jesus tem para você? Você entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Isso tem a ver com você e Deus, não tem a ver você com as pessoas de imediato. Depois sim, posteriormente com as pessoas, mas principalmente com o Senhor. Porque você vai prestar contas para quem, meu irmão? Exatamente. Então a gente começa a entender isso de uma maneira clara e objetiva. E essa igreja, ela então tem toda essa visão com a preocupação de glorificar a Deus e fazer discípulos. Ser uma igreja discipuladora, com uma ética bíblica, fidelidade a Deus, caráter, né, de Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, honrar, discipular, família segundo os princípios bíblicos. E aí, irmãos, quando nós começamos a estabelecer isso aqui, sabe o que acontece? O diabo vai se levantar contra isso. E vai levantar pessoas dizendo, ei, isso aí não está certo. Esse negócio aí você é preconceituoso, você é radical. Não é bem assim. Não é assim, irmão? Todas as vezes que você se posicionar, sempre vai ter alguém que vai se levantar contra você. E às vezes essas pessoas que se levantam contra você estão na sua família. Estão na igreja. Porque você toma uma decisão, não, eu vou seguir Jesus, a partir de agora eu não bebo mais. A partir de agora, eu assumo um compromisso com Deus, eu vou evangelizar, eu vou pregar o evangelho, eu vou viver o evangelho, a minha vida vai refletir a glória de Deus. O que acontece? Toda vez que você fizer isso, você vai ser perseguido. Você vai ter problemas, pessoas vão se levantar contra você, vão mentir contra você. E é isso que a Bíblia diz. Então, a igreja, Projeto de Deus, ela tem essa visão. E aqui, irmãos, falando mais sobre nós, nosso ambiente, nosso quintal, vamos colocar assim, pensando que Deus tem estabelecido sobre nós algo poderoso, maravilhoso. Pode passar aqui mais um, por favor. Olha só. Então vamos agora entrar diretamente no livro de Atos, mostrando as 5 unções que o Espírito Santo concede à igreja. Pode bater mais uma. Primeira unção. Leia aí, irmão. Atos 1:8 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, confins da terra. E algumas pessoas me perguntaram, mas como é que eu posso ser testemunha em todos esses lugares se eu moro em Santos? Como é que eu posso cumprir essa palavra, obedecer ao Senhor, se eu só moro em Santos? E aí, irmãos, a gente entende que a igreja, ela tem os braços e pessoas que Deus chama como algo especial, para realizar algo de Deus. Então, nós estamos como obreiros aqui em Santos, pregando o evangelho onde moramos, discipulando pessoas aqui. Jerusalém, Judéia, talvez seja uma outra cidade, ou uma outra cidade dentro do estado de São Paulo. Judéia, nós temos um trabalho lá, uma igreja que está pregando o evangelho lá? Temos. Temos aqui em Guarujá, temos em Teodoro Sampaio,
não é? No estado de São Paulo é Judéia. Depois Samaria, em outro estado. A gente consegue fazer essa obra também? Sim, nós estamos lá. Então, irmão, nós temos que orar, nós temos que contribuir. E quando possível, a gente pode ir até lá para ajudar. Estão entendendo bem isso, irmão? Então, nós já estamos cumprindo Jerusalém, Judéia, Samaria e agora com a Fiz da Terra, seria um outro país. Né? Um lugar distante. E hoje Deus já tem nos dado um lugar distante, que é o Chile, para pregar o Evangelho. Então, hoje, irmãos, está sendo anunciado o Evangelho de Jesus Cristo, Jerusalém, Judéia, Samaria, com o Fiz da Terra, porque Deus tem nos dado essa missão. E nós temos vivido disso. Então, querido, ore por esse trabalho, ore pelos pastores, ore pelos membros. Quando você for orar por você, já começa a orar por todo mundo, não é? Ore pelo São Vicente que está começando. Ore pelos líderes. Ore, clame a Deus, porque é na oração que nós vamos vencer. É na oração que nós vamos avançar. E Deus já tem nos prometido poder para testemunhar. Nós estamos aqui, nós vamos testemunhar aqui. E eles vão estar lá recebendo a nossa oração, recebendo a nossa contribuição, para que eles possam avançar e serem abençoados. E assim sucessivamente em todo o mundo. Está claro isso, irmão? Então, olha só, você não pode pensar assim, não, eu tenho que ficar só aqui. Não, não pense nisso. Porque o poder foi dado para testemunhar em todo o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, começamos a entender que esse livro de histórico de Atos já começa a mostrar o começo e a expansão da igreja. Atos vai falar para nós sobre os primeiros convertidos, como eles viviam, o poder do Espírito Santo acompanhando eles dia a dia. Pedro e João, na conta foram quase do tempo, no capítulo 3, eles chegam lá e dizem, não tenho prata, não tenho ouro, mas que eu tenho te dou, levanta e anda. Um homem coxo de 40 anos, um homem que nasceu coxo e não sabia o que era estar ação. E o que acontece? O poder de Deus chegou e agora esse homem é mudado, transformado de uma maneira sobrenatural. Eles pregam, 3.000 almas se convertem. Depois pregam, 5.000 almas se convertem. Eles oram e o lugar treme. E eles começam a ser cheios do Espírito. O que eles fazem, irmãos? Vão pregar o Evangelho. Saem por todos os lados, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então, uma igreja que não prega o Evangelho, em breve ela vai deixar de ser Evangelho. Um crente que não prega o Evangelho, ele vai procurar outras coisas. E ele deveria procurar aquilo que a palavra de Deus diz. Em Atos 2:4, no dia de Pentecostes, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar novas línguas. E ali, a pregação, as maravilhas de Deus eram anunciadas e eles foram alcançados, ou melhor, foram alcançando pessoas nas suas próprias línguas, mostrando que aquilo que o Senhor tem de propósito, de visão, não é só num lugar, mas é no mundo inteiro. Então, que nós possamos entender, a primeira unção que nós queremos estabelecer é uma unção de poder. O Evangelho não é comida e nem bebida, mas poder do Espírito Santo. Então nós não estamos vivendo algo, irmão, que não transforma a nossa vida. Nós vamos ter uma transformação poderosa a partir do contato com a palavra, de uma vida com Deus, uma vida de santidade. Isso vai ser tão forte na nossa vida que as pessoas que estão ao nosso redor vão dizer, ei, que evangelho é esse que você vive? Que Cristo é esse que você segue? Eu quero também. A sua vida, sua família vai refletir aquilo que você crê. Estão entendendo isso, irmão? Mesmo? A tua família hoje reflete o que você crê. A sua vida demonstra que você crê. Se você crê em Deus, você vai revelar Deus. Você vai viver para a glória de Deus. Agora, se Deus não está no seu coração de maneira completa e plena, você vai colocar outras coisas juntos. Olha só, ninguém consegue estar cheio de Deus se já está cheio de outra coisa. Para que você esteja cheio de Deus, você precisa se esvaziar de si mesmo, do seu próprio ego, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, dos seus próprios impulsos. E o que você vai fazer a partir de agora? Você vai dizer, Senhor, eu vou ser cheio do Senhor. Encha-me de. E ser cheio do Espírito Santo significa Ele ter mais de mim. Não é como um copo que vai colocando. Não é isso. Ser cheio do Espírito. Quer dizer, Espírito Santo, está aqui o meu ser, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Eu quero que o Senhor controle mais de mim. Mais do meu coração, mais dos meus pensamentos. Então nós entendemos que esse poder é para pregar o Evangelho. E queridos, os sinais vão acompanhar aqueles que creem.
Nós vamos fazer maravilhas, vamos fazer coisas maiores que o Senhor fez, a Bíblia diz. As curas virão, diga amém. Olha só, a manifestação de Deus, a conversão, que é o maior milagre que pode acontecer, virá sobre a vida das pessoas. As vidas das pessoas serão transformadas quando nós começarmos a viver o Evangelho. Há um teólogo, que o pessoal às vezes muda o nome dele, mas ele disse uma coisa interessante. Ele diz assim, vamos pregar o Evangelho, se for necessário, vamos usar as palavras. Vamos pregar o Evangelho, se necessário, vamos usar as palavras. Então, quando você sai daqui, irmão, aqui é o quartel-general, você sai daqui para quê? Para viver para a glória de Deus, para fazer discípulos, para pregar o Evangelho, para viver para a glória do Senhor. Por que Deus te deu o trabalho? Para você ganhar alma, para você glorificar Deus, para você fazer discípulos. Está entendendo? Por que Deus te deu uma família? Para você glorificar Deus, para você fazer discípulos, para você pregar o Evangelho. Hoje nós estamos vendo pessoas que estão perdendo sua família por causa de atitudes erradas, compromissos errados que Deus não mandou. Eu tenho perguntado isso, qual é a luta, Senhor, que o Senhor quer que eu entre? E eu não estou entrando. E qual a luta que o Senhor não mandou entrar? E eu estou lá. Sou o primeiro ainda. Querendo brigar. Peraí, Deus não mandou entrar lá. O que eu estou fazendo lá? Quando eu entro numa luta que Deus não mandou, eu estou sozinho, irmão. E quando eu não entro numa luta que Deus mandou, eu sou isso. Diferente isso, né? Então eu preciso escolher as minhas lutas, segundo a verdade de Deus, a palavra do Senhor, porque eu tenho um compromisso, uma aliança com Deus, e eu tenho uma aliança com os meus irmãos. Quem está entendendo isso aí, Ei, eu não vim aqui e vou embora. Eu tenho uma aliança com você. E não toma uma ceia? Uma aliança com Deus e um com os outros. Eu não venho aqui só domingo e acabou. Não, eu tenho um compromisso de orar com você, orar pelos seus filhos. Eu sou parte de uma igreja, então eu tenho que viver a partir dessa visão. Eu estou submisso a uma liderança. Eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva. E Deus me dá poder para fazer isso, poder para viver, poder para pregar, poder para manifestar a glória dele. Você tem autoridade para colocar a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Sim ou não, irmão? Claro. Você pode expulsar demônios, sim ou não? Eu lembro de um irmãozinho que a gente conheceu, que ele foi pregar o Evangelho, e parece que ele perguntou, Deus te ama. E o rapaz perguntou assim, ama por quê? E aí ele falou, tá bom, deixa eu explicar, porque eu já não sei explicar isso. Pelo menos ele estava pregando o Evangelho, né? Às vezes falando de uma coisa que não conhece. Falar de um Deus que não conhece. Então é complicado isso. Nós falarmos de alguma coisa que não transforma a nossa vida, não enche o nosso coração, não queima dentro de nós. Nós vamos viver entendendo, irmão. Isso não tem nada a ver comigo, isso tem a ver com Deus em primeiro lugar. Isso tem a ver com a igreja, com o compromisso que eu assumi diante da igreja. O Senhor me deu poder para testemunhar? Amém? Você recebe esse poder, irmão? É o poder do Espírito Santo? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, o poder vai vir quando o Espírito Santo está em você. E é através de você que a coisa vai acontecer. Em segundo lugar, segunda opção aí, quais são? Dons espirituais. Olha só, irmãos. O Espírito concedeu os dons sobrenaturais. São dons espirituais e não naturais. Então não é qualquer um que pode ter. Por outro lado, não é qualquer um que pode dar. Quem é que dá o dom espiritual? O Espírito Santo. E para que é esse dom? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a expansão do reino de Deus. Nós poderíamos falar sobre línguas e interpretações, profecia, curas, milagres, discernimento e sabedoria. Olha só. São dons para fortalecer a igreja, confirmar a mensagem do Evangelho. Então, a visão bíblica dos dons espirituais, dado pelo Espírito Santo, ela aponta para a igreja do Senhor. Aonde vão acontecer os dons, irmãos? Onde vão acontecer os dons? A partir da igreja. Na igreja e através da igreja. Agora imagina, vamos pensar num corpo, né? Nós temos um braço, uma perna. Se a perna resolver não andar, como é que vai fazer o braço? Como é que eu vou pegar se a minha perna não andar? Então, se você é perna e não faz nada, você está atrapalhando o corpo. Deu para entender? Se de repente você resolveu não pegar, aqui, vou pegar. É a mão e não quer pegar. Ah, não, estou cansado. Ah, não, já fiz muito para Deus, não quero fazer mais nada. O que acontece, irmão? O corpo pode? Não. E quando você faz isso, você está dizendo para a cabeça,
eu não vou obedecer. Você sabe que isso pode acontecer quando alguém tem um problema mental, uma deficiência. E aí sim, ele manda e o corpo não obedece. Na verdade, essa é a realidade. Agora, quando eu entendo que o meu corpo se movimentar em todo o tempo, vou contar um testemunho para vocês, né? Eu estou com uma dor na coluna aqui, nas costas. E às vezes eu quero fazer as coisas, mas a dor, ela me lembra que eu não consigo, que eu não posso. E eu tomo um remédio, e eu fui no fisioterapeuta essa semana e quase me matou lá, não é? Quase que eu chamo o SAMU. E essa dor, ela está forte, e eu não consigo fazer as coisas, porque essa dor, ela me impede. Vamos pensar no corpo de Cristo? Quais são as dores que nos impedem, senão o pecado? Quais são as dores que nos impedem, senão a nossa própria vontade, os nossos desejos, o desejo de agradar a nós mesmos? Agora, irmãos, muitas vezes a gente fala, não, eu fico aqui quietinho no meu cantinho e está tudo bem. Peraí, mas não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Deus disse para essa igreja. A Bíblia diz que cada um tem um dom espiritual, pelo menos um. E se você entendeu, você faz parte disso. E você precisa se exercitar. Irmão, se eu exercitar todo o meu corpo e o meu braço, e não exercitar, o que vai acontecer com o braço? Ele vai atropiar. E se ele atropiar, ele vai me dar problema. Uma perna, a mesma coisa. Se eu ficar um mês engessado, a minha perna afina, meu braço afina. E aí eu começo a ter dificuldade para movimentar por causa disso. Vocês estão entendendo isso, irmão? Eu estou mostrando para você que você tem um compromisso, não é comigo, é com Deus e com a igreja. Eu sou igreja, então eu tenho um compromisso com você. Por isso nós temos que entender que nós estamos aliançados. Não dá para o corpo ir se as pernas não forem. Não dá para a mão pegar, ou melhor, a perna andar e a mão não pegar. Porque senão nós estamos vivendo tudo aquilo que Deus não mandou a gente viver. Nós precisamos entender que esses dons fortalecerão a igreja, trarão uma fé mais forte, mais estabelecida, trarão expansão no reino, trarão crescimento, edificação, capacitação, trarão discipulado, trarão, irmãos, libertação, trará sobre nós a manifestação de viver o poder e a graça de Deus. Deus nos deu o poder. E para quê, irmãos? Para pregar o evangelho. E Ele agora nos dá dons para que isso aconteça. Para que a gente possa viver de uma maneira extraordinária. Olha só, Efésios capítulo 4. Lá vai comigo aí. Efésios 4, versículos de número 15 e 16. O 15 eu já citei, mas vamos ler junto. 15 e 16. Diz assim, ó. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Preste atenção, que aqui tem um artigo definido, dizendo único. Não é uma cabeça. Nós não temos várias cabeças, não somos moços. O corpo de Cristo só tem uma cabeça. Por isso ele usa o artigo definido dizendo a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Agora preste atenção no versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a sua justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. Para quê? Para edificação de si mesmo, em amor. Então, quando nós vivemos o verdadeiro evangelho, estamos juntos nessa unidade, nós promovemos crescimento. O Senhor vai acrescentando dia a dia os que vão sendo salvos, exatamente por uma igreja saudável, bíblica, uma igreja que ama o Senhor, uma igreja que está comprometida em fazer a obra de Deus, está comprometida com o Senhor e com a igreja. Deu para entender isso, irmão? Eu não estou aqui para olhar os teus pecados, estou aqui para te ajudar nos teus pecados, porque eu tenho os meus também. Eu não estou aqui para apontar o dedo e para dizer isso ou aquilo, não. Eu estou aqui para dizer o que Deus disse para mim e para você também. Então, tudo aquilo que serve para mim, serve para você. Como é que eu tenho que educar meus filhos? Segundo a visão de Deus. E você? Segundo a visão de Deus. Eu tenho que perdoar? Sim ou não? Sim. Se eu não perdoa, eu não sou perdoado, diz a Bíblia. Então, eu não tenho que pôr uma coisa sobre você na qual eu não carrego. Eu vou dar para você alguma coisa que está dentro de mim. Eu fui impactado, eu pertenço ao reino, o reino de Deus está em mim. E eu quero que você viva esse reino. Então eu estou pronto a estender a mão para te ajudar, para que você vença, para que você possa cumprir tudo aquilo que Deus tem para você. Amém, querido? Está pronto? É hora de sair do banco. É hora de avançar. É hora de ter o meu lugar. Seja na evangelização, seja no discipulado, todos precisam, não é? Seja em fazer um cafezinho, seja em servir, seja arrumar uma cadeira, limpar, todos são importantes. Assim como o dedo do pé. Quando você dá uma topada com o dedo do pé, o que acontece? Você nem liga, né? Porque é tão pequenininho que não tem problema. É assim?
Você não anda, irmão, você fica sem andar por causa do dedinho. Então todos são importantes. E aí eu estava vendo um texto, que ele dizia assim, os órgãos mais importantes não aparecem. Você pode ficar sem essa parte do nariz? Pode? Pode. Mas você pode ficar sem coração? Sem rim? Sem fígado? Acho que não, né? Não manjo muito disso, mas eu acho que sim. Está vendo? Os órgãos mais importantes não aparecem. O que tem a ver conosco isso? E aí, irmão? O que tem a ver conosco isso? Os órgãos mais importantes não aparecem. Então, na igreja, não vai ser diferente. Muitas vezes, aqueles que mais oram, às vezes eles não cantam aqui na frente, eles não tocam. Também não estou falando mal contra aqueles que tocam e cantam, né? São importantes, todos são importantes. Mas às vezes, aquela pessoa que sustenta a igreja o coração, aquela pessoa que está sempre discipulando, a pessoa está sempre cumprindo a palavra de Deus, vivendo uma vida justa, íntegra. E como nós precisamos dessa pessoa que tem uma palavra sempre temperada com sal, diz a Bíblia, para necessidade, porque ela anda com Deus, então ela dá daquilo que ela tem encaminhado com o Senhor. Essa é a verdade de Deus, irmão. Diga amém. Glória a Deus. Vamos para mais uma. Terceira. A unção de direção e orientação. Olha só. Atos 8, 29. O Espírito manda Filipe evangelizar o eunuco. Ele está lá pregando o evangelho. De repente o Senhor tira ele e leva ele para o meio do deserto, onde não tem ninguém. Já pensou, irmão? Você está fazendo a obra aqui, pregando o evangelho aqui, de repente Deus fala, sai daqui, vai para o deserto. Você chega no deserto, o que acontece? Não tem ninguém. O que é que você fala? Será que eu ouvi direito? Será que eu estou no lugar certo? Só que de repente vem o barulho da charrete lá. Sei lá como é que era o barulho. Mas ali está uma pessoa, uma vida. Ele prega o evangelho, aquele homem se converte, é batizado, e ele some, desaparece na frente do eunuco, ele aparece em outro lugar, para fazer o quê? Para pregar o evangelho. Que coisa extraordinária! Atos 10, 19 e 20, Pedro é instruído pelo Espírito a pregar aos gentios, porque eles achavam que era só, Pedro falava, era só os judeus, só a casa de Israel. De repente ele tem uma visão, desce um lençol com animais impuros para o judeu, e Deus falou, mata e come, não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E agora ele vai à casa de Cornélio, prega o evangelho, e ali o Espírito de Deus manifesta seu poder de maneira extraordinária, aqueles homens se convertem e começam a serem discípulos de Jesus. Só Deus pode fazer isso. Atos 13, 2, o Espírito separou a Paulo e a Barnabé para a missão que tinha mandado. O Espírito guia os crentes e lidera a tomarem decisões conforme a vontade de Deus. Querido, o Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo vai nos direcionar. Paulo diz assim, ele ouve o Senhor falar, passa a Macedônia e ajuda-nos. Porque ele estava indo para um lugar e Deus fala, não é para um outro lugar. Quem é que dirige a sua vida? Quem é que fala o que você tem que fazer? Quem é que manda em você, meu irmão? E aí? Olha para você mesmo e perceba se é Deus ou se não é Deus. Durante todo o livro de Atos, a gente começa a ver o Espírito Santo guiando essas pessoas. Olha, não é aqui, é ali. A direção é essa, o caminho é esse aqui. Faça isso. E no poder do Senhor, eles vão sendo cheios e fazendo algo tremendo. Mas também existem uns homens que querem confiar. Você lembra? Chegam uns homens lá, viram endemoniado, o que eles falaram? Sai! Em nome em nome de Jesus, a quem Paulo serve. Ah, o demônio falou, é? Paulo eu conheço. Jesus eu conheço, não é você quem é? E aí, irmão, ele arrancou a roupa desses homens. E eles saíram correndo pela cidade e o diabo atrás. Já pensou você passar por isso? E o demônio atrás de você? O diabo já correu atrás de você? Não tem autoridade, não conhecem o Senhor e não é conhecido pelo seu inimigo. Ei, você é conhecido pelo seu inimigo? Seu maior inimigo é o diabo. Você é conhecido por ele? Mas conhecido como alguém que faz diferença, pouco de Deus, cheio da glória, você é conhecido como aquele fraquinho, ele derruba de qualquer hora, a qualquer momento. Quem é você, meu irmão? Diga aí. Bate mais uma aí.
Quarta unção, coragem e ousadia para enfrentar. Leia comigo aqui, ó. Mas que nem crente de verdade. Vai lá. P. E aí, tá pronto? Tá pronto para sofrer e morrer pelo Jesus? Será, irmão? Atos 4:31, após a oração, os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falavam a palavra com ousadia, e a perseguição vinha. Pedro e João, os homens falaram para ele, religiosos, para de falar de Jesus, senão vão matar vocês. Ameaça de morte. Paulo diz em cada cidade, o Espírito Santo, ele me garante que virão apedrejamentos, perseguições, dores, mas em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. Eu quero completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Eu não estou preocupado com a minha vida, estou preocupado com fazer a vontade de Deus. Atos 7, 55, 56, Estevão, cheio do Espírito Santo, permaneceu firme diante da morte. Apedrejamento, irmão. Já pensou morrer por apedrejamento? As pedras não eram pequenas, eram grandes. E você está ali. Mas o Espírito Santo dá força para os cristãos perseverarem diante da dificuldade. Mesmo diante das pedradas, ele olha para o céu e vê o Senhor sentado. Irmãos, olha que coisa tremenda. A visão que esse homem tem, nenhuma dor poderia segurá-lo, porque ele estava focado no propósito de Deus. Para onde nós estamos olhando? O que nós estamos vivendo? Essa é a grande proposta. O Senhor já nos deu, irmão, eu estou falando de uma coisa que Deus deu à igreja. Quem é a igreja? Nós quem? Eu sou igreja, você é igreja? Cada um de nós somos igreja, né? Você é igreja. E às vezes a gente tem um pensamento muito, né, dos outros. Claro que sozinho eu não sou igreja, como eu já disse. Nós somos igreja como corpo, como comunidade. E será que Deus plantou essa igreja aqui para quê, irmãos? Para quê? Glorificar a Deus fazendo assim. Para que Deus plantou essa igreja aqui? Oh, glória! Estão entendendo isso? De verdade. Vamos relembrar, irmãos? Qual é a primeira unção que Deus nos deu mesmo? Poder para? Segunda, dons espirituais. Terceira, direção e orientação. Nós não estamos soltos. Nós temos direção. Em nome de Jesus. Quarto, coragem. Venha o que vier. Nós continuamos firmes. Jó disse, ainda que ele me mate, eu nele esperarei. Eu sei que meu Redentor vive e ele se levantará. Irmão, e a coisa não era fácil. Olha lá, mais uma. A última. A última. Não, irmão. Fala a última. A última. Aí, pô. Bem natural. Olha lá. Qual é? Unidade. Essa é a visão que o Senhor tem nos dado, mesmo no meio da luta, da dificuldade. Atos 2, 42 a 47. A igreja primitiva vivia em comunhão, partilhando de tudo. 4:2, 4:32. O Espírito promoveu unidade e generosidade entre os discípulos. Ele cria um ambiente de amor, serviço e comunhão no corpo de Cristo. Quando o Espírito Santo está no meio da igreja, ou está na igreja, ela vai criar esse ambiente diferente, ambiente de amor. E não, nós vamos condenar as pessoas porque elas não amam. Nós vamos ensiná-las a amar. Como? Amando. A melhor maneira de ensinar o outro a amar, como é que é? Amando. Não é? Tem uma música que a gente cantava, dizia, mesmo se você não quiser, eu vou te amar. Olha, que é isso, irmão? Mas Jesus não fez isso conosco. Só para que a gente entenda isso. O quanto Deus quer trabalhar em nossa Bíblia, o quanto Deus já nos deu capacidade, o quanto Deus já nos levou a viver esse ambiente. E a gente fala de amor, mas não vive esse amor. A gente sabe. E quando eu tenho ouvido isso ultimamente? Eu sei. Quem sabe e não faz, já não sabe. Não é? Então eu preciso aprender, preciso ser lembrado cada dia. Peraí, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com a minha igreja, eu tenho um compromisso com aquele que me chamou, eu sou o povo de Cristo. E, irmão, eu tenho um compromisso com você, eu estou aliançado com você. Imagina se nós vivemos essa unidade aqui. Essas pessoas vão passar aqui, não simplesmente passar e vão embora. Elas vão dizer, está acontecendo alguma coisa ali dentro e eu preciso saber o que é. Porque eu entendi que eu tenho um compromisso com você, com a igreja do Senhor.
Eu tenho um compromisso com Deus. Não existe esse negócio. Meu compromisso é com Deus. E com o irmão? A Bíblia diz que eu tenho que amar Deus sobre todas as coisas. E meu próximo? Por mim mesmo. A Bíblia diz que eu não posso amar Deus se eu não amo meu irmão. Irmão, eu confesso para você que eu não estou 100% nisso, não. Eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, eu preciso de você. Muitas vezes, hoje, é interessante que hoje o meio corporativo está falando sobre andar com pessoas importantes, pessoas que vão transformar a sua vida. Não é assim? O meio corporativo fala, você é o resultado de 5 pessoas com quem você anda. É isso que diz aí os coaches e as outras pessoas falando sobre isso. E o Senhor Jesus já tinha falado isso já há muito tempo. Nós temos que andar com aqueles que têm o mesmo propósito, aqueles que são do Senhor, aqueles que estão prontos a serem trabalhados, modelados. A Bíblia diz que o ferro amola o ferro, afia o ferro. E nós precisamos entender que nós estamos aliançados. E quando eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, o que eu faço? Saio da igreja, não é, irmão? Não? Vou na outra igreja ali, não é? Quando eu tenho alguma coisa contra alguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver, tenho que perdoar. Ah, mas foi demais. Perdoa, irmão. Mas ajusta, conversa, explica, fala. Não sair da igreja. Quando eu não gosto de um restaurante, sabe o que eu faço? Vou para outro. Eu não quero mais aquele restaurante. Já não gostei daquele restaurante. Me serviram mal. Não é? Peraí, irmão, você não está no restaurante. Você é parte. Você não veio para olhar, para ver como é que é. Você veio para participar. Você é parte. Você é parte da igreja. Quando Jesus vier buscar a igreja, você vai querer subir ou não? Então. Chegar nessa hora, não, peraí, eu sou parte, agora eu sou, hein? Peraí, agora eu tô junto. Agora já foi, agora não tem mais jeito. Quem é? Vou falar uma coisa então. Quem é. E quem não é? Não. Toca no teu irmão aí, meu irmão, quem é? Quem não é? Não é. Aí pergunta para ele, você é? Hã? Ó, Jesus perguntou mais ou menos isso, fala assim, ó, quem é que eles dizem que eu sou? E vocês, o que é que dizem? Vocês estão comigo ou não estão comigo? E Pedro disse, Senhor, ó, eu dou a minha vida por ti. Eu morro o Senhor. E o Senhor falou, ei, tu vai me negar, seu caba sapato, como diz o nordestino. Você vai me negar, rapaz. Não, eu vou morrer, mas não vou. É aí que a pouco, o que acontece? Vamos pedir graça a Deus, estamos juntos. Nós somos pecadores, estamos da graça de Deus. Ninguém é melhor que ninguém, irmão. Vamos tentar, vamos lutar. E quando errar, pedir perdão e avançar. E não condenar. E não jogar o irmão fora. E não condenar o irmão dizendo, chega, você não presta. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Confesso para você. Você é melhor que eu. Mas eu entendi que eu tenho um compromisso com Deus. Minha aliança primeiro é com o Senhor. Então eu não posso viver isso. Eu tenho que viver o que a Bíblia diz. Essa é a visão de Deus. O Espírito Santo equipa a igreja com poder, dons, direção, coragem, unidade para cumprir a missão no mundo de ir e fazer discípulos de todas as nações. Assim como em Atos, esses recursos que nós falamos estão disponíveis para você. Agora você vai ser profeta não, no teu irmão aí. Toca nele assim, meu irmão. Esses recursos são para você. Esses recursos estão disponíveis para você usar. Pode usar, que não acaba. Quanto mais você usa, mais você tem. Está entendendo? Não acaba. Quanto mais você usa, mais Deus te dá. Quanto mais você usa, mais Deus te dá. Quanto mais você busca, mais você tem. Não acaba. Eu acho que alguns crentes estão pensando, não, se eu orar pelo irmão, e aí para mim, como é que vai ser? Não. Quando você ora pelo teu irmão, Deus opera na tua vida. Quando você abençoa o teu irmão, Deus vai te abençoar de maneira extraordinária. É isso, irmão. Quando você abre aqui, Deus abriu lá em cima. E você vai ser abençoado, vai prosperar e vai avançar no poder do Espírito Santo. Ele está em nós. Ei, Jesus disse assim, eu vou deixar o Consolador e Ele vos guiará. Eu vou deixar o Consolador e Ele vos capacitará. Eu vou deixar o Consolador e Ele vai vos encher de maneira extraordinária. Para que vocês vivam tudo aquilo que eu quero. O Senhor não nos deixou sozinhos. Você não está só. Entendeu? Espírito Santo habita onde? Deixa. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Poder, dons, direção,
coragem, unidade, glória a Deus, e amor, para viver esse evangelho poderoso, tremendo, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a tua igreja, Senhor. Nós entendemos. Mas, Pai, nos capacita, porque senão a gente não vive. Às vezes nós até entendemos, mas, Pai, tem tanta coisa na frente. E eu peço que o Senhor tire esse negócio todo que está na frente, principalmente do nosso coração. E que nós possamos entender que é possível e não arrumar uma desculpa. Ah, mas é difícil. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Ah, mas... Senhor, tira isso em nós, tira essas desculpas do nosso coração. Que o Senhor não abençoe desculpa. Que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos deu. Poder, dons, direção, coragem, unidade, amor e tudo isso para cumprir a missão. Tudo isso para obedecer o que o Senhor está falando. Por isso, em nome de Jesus, tira todo o ranço, tira todo o sentimento de coitadinho e pobrezinho. Senhor, tira todo o sentimento de pena, tira todo o sentimento de desculpa, em nome de Jesus. Espírito Santo flui em nós. Espírito Santo manifesta poder aqui nessa igreja, para que as vidas sejam alcançadas, para que as vidas sejam curadas e discipuladas, para que as vidas sejam, Senhor Deus, instrumentos entre as mãos para ganhar outros, para alcançar outros. Pai, nos dá a verdadeira visão. Espírito Santo, coloca em nós a verdadeira visão de igreja. Igreja não é uma reunião de perfeitos, de pessoas que são puras e não pecam. Não, Senhor. O Senhor não veio chamar os sãos, o Senhor veio chamar pecadores ao arrependimento. Igreja é lugar de arrependido e transformado. Metanoia no câncer de mente. Igreja é lugar de doente que vai ser curado e não permanecer doente. Igreja é lugar de vida, de poder, de unção, de manifestação de Deus. Senhor, nós queremos pedir sobre a igreja Projeto de Deus aqui em Santos, na zona noroeste e em todo lugar que o Senhor tem nos levado, que seja um lugar de cura, de discipulado, de restauração, de poder, de aliança, de uma visão correta do que é igreja. Senhor, as pessoas estão pensando que igreja é um lugar grande, onde eles vão lá, tanta coisa e vão embora. Onde eles vão lá, dar o dia e vão embora. Onde eles não têm compromisso nenhum, onde ninguém conhece ele e ele não é conhecido por ninguém. Senhor, em nome de Jesus, isso não é igreja. Isso é ajuntamento. Nós somos unidos e não juntos simplesmente. Nós somos uma igreja que anda segundo a tua palavra. Não nos deixe desviar disso. Não nos deixe olhar do lado, não nos deixe olhar para outro lugar, ou deixar que nossas emoções tomem conta ao ponto da gente sair da tua visão, sair da tua palavra, sair, Senhor Deus, buscando outras coisas. Dá-nos tolerância e amor uns pelos outros. Dá-nos paciência e perdão. Para a glória do teu nome, Senhor. Desperta essa igreja para viver o poder do Espírito Santo. Meu irmão, eu quero ministrar isso sobre você. Liberar essa palavra sobre você. O Espírito já foi dado. Ele já está em você. E eu quero declarar sobre a minha vida e a tua que nós vamos viver a totalidade dessa unção. Esta semana, tudo aquilo que impede vai sair agora. Pode sair em nome de Jesus da frente. Porque nós vamos viver cheio de ti, Senhor. No nosso casamento, no nosso trabalho, nos relacionamentos, na igreja, nos cultos, nas reuniões. Em nome de Jesus, onde estivermos, seja na família, seja, Pai, entre os incrédulos, seja um lugar onde o Senhor nos levar, nós vamos viver tudo isso que nós temos orpido e credo em nome de Jesus. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo. Receba ousadia para pregar, receba poder para avançar, em nome de Jesus. Não é tempo de ficar olhando os problemas, não é tempo de ficar olhando e querendo julgar, você não é juiz, Deus não te chamou para ser juiz, Deus te chamou para ser servo. Vai para a presença de Deus. Vai obedecer o que Deus diz. O Senhor nos deu tudo isso. Já é seu. Já está em sua vida. Igreja, Projeto de Deus ao Noroeste. Já está em vocês. Vamos viver isso. De maneira extraordinária. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.